Isabel II serviu como a única rainha reinante da Espanha em sua história moderna como nação unificada. No entanto, o reinado de Isabel foi marcado por instabilidade interna e sua incapacidade de governar só piorou as coisas. Com o tempo, ela se tornou muito impopular em todo o país, devido à corrupção, incompetência, decadência e escândalos que a cercavam. Venha comigo explorar a história dela. Isabel II, futura rainha da Espanha, nasceu no Palácio Real de Madrid em 10 de outubro de 1830. Ela era a filha mais velha do rei Fernando VII, que governava a Espanha intermitentemente desde 1808, em meio às guerras napoleônicas, e sua mãe era a rainha Maria Cristina da Espanha. Fernando teve inúmeros filhos durante sua vida, mas todas elas ou morreram na infância ou eram meninas. Isso era problemático, pois a Espanha seguia há muito tempo a Lei Sálica, um elemento do Código de Leis Franco que remontava ao século VI e que estipulava que mulheres não podiam suceder ao trono de uma nação. Assim, em 1830, Fernando emitiu uma sanção pragmática para garantir que uma filha sua pudesse sucedê-lo caso ele morresse sem um herdeiro homem. Quem quer que fosse suceder ao trono na Espanha herdaria um país mergulhado em problemas. Ainda no século XVI, a Espanha havia sido a nação mais poderosa do mundo, seu grande império se estendendo pelas Américas, de onde vinha grande riqueza em ouro e prata do México, Peru e Bolívia. Mas a riqueza da Espanha foi sua ruína. Ela não conseguiu inovar nem criar uma economia comercial capitalista proto-industrial como ocorreu na Inglaterra, República Holandesa e Alemanha. E o ouro e a prata do Novo Mundo se esgotaram, tornando a Espanha uma nação arcaica e atrasada. Além disso, no início do século XIX, a Espanha havia perdido a maior parte de seu império, já que nações como México, Argentina, Gran Colômbia e Peru conquistaram sua independência. Essa era a nação que Isabel logo governaria. No final, Isabel não teria que esperar muito antes de subir ao trono. Seu pai morreu no final de setembro de 1833, aos 48 anos, quando Isabel ainda não tinha completado 3 anos de idade. Ela agora assumiu o trono como Rainha Isabel II da Espanha, a primeira rainha a reinar na Espanha, desde a unificação do país no início do século XVI. É preciso voltar ao início dos anos 1500, na época de Joana, a Louca, para encontrar uma rainha reinante anterior. Joana foi a rainha nominal de Castela a partir de 1504 e rainha de Aragão a partir de 1516, até sua morte em 1555. Nem todos estavam dispostos a aceitar essa nova ordem, porém. Dom Carlos, irmão de Fernando, acreditava ser o herdeiro legítimo e tentou reivindicar o trono. Isso levou a uma guerra civil conhecida como a Primeira Guerra Carlista, que se arrastaria por 7 anos sangrentos. A mãe de Isabel, Maria Cristina, liderou sua causa, e elas acabaram saindo vitoriosas. Mas, para isso, ela foi forçada a fazer concessões extensas ao exército espanhol, aos liberais e a outros elementos dentro da sociedade espanhola para conquistar seu apoio. Durante esses anos, a jovem Isabel era amada por muitos e era vista no país como um símbolo de liberdade, paz e união. No entanto, a portas fechadas, Isabel teve uma criação cheia de mimos. Como Isabel levaria anos para governar sozinha a Espanha, nesse ínterim, o governo foi liderado por sua mãe. Maria Cristina usou essa posição para se tornar extremamente rica, mas, em 1840, ela foi forçada a renunciar à regência. Isso porque, em dezembro de 1833, apenas 3 meses após a morte de seu marido, ela se casou em segredo com um soldado de baixa patente. Quando essa notícia se tornou pública anos depois, ela ficou profundamente impopular. E como resultado, a partir de 1840, Baldomero Espartero, o general isabelino mais popular e bem-sucedido, assumiu o papel. Um feito notável durante a regência da mãe de Isabel foi a promulgação de uma nova Constituição espanhola em 1837, que era significativamente mais liberal do que os documentos anteriores que governavam a Espanha e que buscava reformar o país e trazê-lo para a era moderna. Em 1843, Isabel completou 13 anos e foi declarada apta para governar sozinha, assumindo todos os poderes e responsabilidades do trono. No entanto, a maioria dos relatos afirma que ela era mal instruída, ignorante e, embora fosse alegre, muitas vezes preguiçosa. Esse período ficou conhecido como Década Moderada, durante o retrocesso conservador na política espanhola, e embora Isabel já fosse rainha reinante, a Espanha ainda era amplamente dominada por políticos e altos funcionários. No dia 10 de outubro de 1846,
aniversário de 16 anos de Isabel, ela se casou com Francisco de Assis, duque de Cádiz, um homem de cerca de 20 e poucos anos, e seu primo duplo de primeiro grau, algo não incomum na Espanha, onde a família real era endogâmica há séculos. Nesse mesmo dia, a infanta Luísa Fernanda, irmã mais nova de Isabela, também se casou. O novo marido de Isabela era um dos principais aristocratas da Espanha. O casamento foi arranjado por razões políticas, para estabilizar um regime muito fraco na época. Isabela não gostou dos maneirismos afetados de Francisco desde o início e deixou claro que preferia se casar com o irmão mais novo dele, Henrique, duque de Sevilha. Anos depois, ela teria falado sobre o marido. O que dizer de um homem que usou mais renda que eu na noite do nosso casamento? Isabel ficou grávida 12 vezes nos 20 anos seguintes. No entanto, desses, apenas 5 filhos sobreviveram até a idade adulta. Nas outras ocasiões, Isabel ou sofreu abortos espontâneos, ou seus filhos morreram no parto ou ainda na infância. Uma taxa de mortalidade infantil acima da média para meados do século XIX, quando as taxas de sobrevivência ao nascimento estavam melhorando consideravelmente. A mais velha dos filhos que sobreviveram foi uma menina chamada Isabel, em homenagem à mãe, nascida em 1851. Afonso nasceu em 1857 e, como veremos, desempenhou um papel significativo na vida posterior de sua mãe. Depois, entre 1861 e 1864, mais 3 filhas nasceram, todas de forma ainda mais confusa, chamadas Maria. Essas eram Maria del Pilar, Maria de la Paz e Maria Eulalia. Havia especulações na época e desde então de que Francisco não era o pai de todas essas crianças e que ele poderia ser gay ou impotente. O casamento foi um fracasso e Isabel teve vários amantes, com rumores de infidelidade se espalhando rapidamente pela Espanha e Europa. Apesar disso, Francisco reconheceu cada criança. Acredita-se que ele costumava chantagear a rainha por dinheiro para manter silêncio. De fato, logo no início do casamento deles, em 1847, sua antipatia pelo marido gerou escândalo político, ao tornar públicas as afeições pelo general Francisco Serrano, duque de La Torre, 20 anos mais velho que ela, e mostrou disposição de se divorciar do marido para casar com ele. Essa proposta nunca se concretizou. Serrano foi discretamente afastado de Madrid por figuras influentes dentro do governo. Mas isso já era um indício precoce do mau estado do casamento de Isabel e Francisco, e com isso, a imagem negativa da rainha começou a crescer. Pode-se dizer que Isabel começou a governar de fato na década de 1850, quando entrou na idade adulta. Foi um período tumultuado, um período que começou com Isabel escapando por pouco de uma tentativa de assassinato. No dia 2 de fevereiro de 1852, quando Isabel estava saindo da capela do Palácio Real, um padre católico e ativista liberal chamado Martim Merino e Gomes se aproximou dela, parecendo que tinha uma mensagem para entregar. Assim que ele chegou perto o suficiente, Martim tentou esfaqueá-la no peito, mas, felizmente, o espartilho de Isabela salvou, desviando boa parte do golpe. Apesar de fisicamente ter apenas um pequeno corte no lado direito da barriga, mentalmente, o evento a deixou apavorada, enquanto o agressor foi logo capturado, interrogado e executado. No verão de 1854, o Partido Progressista assumiu o poder em Madrid, liderado por Francisco Martínez de la Rosa e Leopoldo O'Donnell, e estes queriam reformar o governo espanhol para eliminar a corrupção endêmica e iniciar a modernização da economia, cultura política e pensamento intelectual da Espanha. Para eles, a Espanha era atrasada em relação ao resto da Europa. Era preciso reformular a sociedade para restaurar a posição da Espanha como grande potência europeia. Ao declarar que essa era sua aspiração, eles queriam manter a monarquia, mas defendiam uma grande reforma na cultura da corte que há séculos cercava os governantes da Espanha. Assim, Isabel seria arrastada para o processo de reforma, gostasse ela ou não. Todos os sinais mostravam que ela era contra essas tendências. O movimento de reforma esteve em seu auge entre 1854 e 1856. A burocracia do governo foi reformulada, o sistema de arrecadação de impostos foi melhorado e o peculato entre funcionários espanhóis combatido. Ideias que surgiram em toda a Europa no século XVIII, como a redução da censura e a liberdade de associação política, ideias que já eram consideradas normais em países como a Inglaterra na década de 1850, foram permitidas pela primeira vez na Espanha, enquanto reformistas buscavam criar um Estado-nação moderno.
A posse de terra foi analisada para dividir grandes latifúndios da aristocracia e criar pequenos proprietários mais eficientes. Havia também interesse em criar um sistema ferroviário moderno no país. Isabela não barrou essas medidas, mas ficou claro que não era aliada de O'Donnell, de La Rosa e dos outros progressistas do governo. Ao final, o movimento progressista se esgotou em poucos anos, na década de 1850. Uma nova Constituição Liberal, por exemplo, foi elaborada em 1856, mas nunca chegou a ser implementada. Elementos reacionários no governo tentavam assumir o poder. Esses elementos moderados conseguiram consolidar sua autoridade, tanto porque Isabela era mais favorável a eles e por terem conduzido uma política externa bem-sucedida. Uma que entrou em guerra com Marrocos no final da década de 1850 e retomou a ilha de Santo Domingo, no Caribe, no início da década de 1860, após quase 2 décadas de independência dominicana. Este último projeto foi proposto diretamente a Isabela pelo general Pedro Santana em 1860. Ao qual ela deu sua aprovação explícita. Então, apesar de em muitos aspectos ela ter sido uma monarca cerimonial por boa parte do reinado, esta é uma área em que Isabela atuou diretamente. Quando Santo Domingo foi reconquistada pela Espanha, Isabela era uma governante muito impopular entre muitos espanhóis. Eles viam o reinado dela como um período de escândalos, intrigas e decadência, e viam Isabela como uma rainha vaidosa, estúpida, acima do peso, ninfomaníaca, incapaz de fazer seu trabalho e simplesmente um impedimento para qualquer reforma no país. No outono de 1866, um grande encontro de indivíduos descontentes dos movimentos democráticos e progressistas ocorreu na cidade de Ostende, na Bélgica. Muitos dos envolvidos eram pessoas que haviam desempenhado um papel no movimento progressista em meados da década de 1850 e depois se decepcionaram com o conservadorismo de Isabel e sua preferência por ministros conservadores ou moderados no governo espanhol. Em Ostende, eles fizeram um pacto para derrubar Isabel e iniciar reformas na Espanha. No dia 7 de julho de 1868, a irmã e o cunhado de Isabel foram ligados a uma conspiração contra a coroa, e ela decidiu bani-los. Isso foi um sinal do que estava por vir. O que ficou conhecido como a Revolução Gloriosa na Espanha ocorreu em setembro de 1868, como consequência direta do anterior Pacto de Ostende. Ela começou com uma revolta naval na cidade portuária de Cádiz, acompanhada por levantes simultâneos em Madrid e outras cidades e vilarejos. Isabel não foi deposta de imediato e reuniu apoiadores nos primeiros dias da revolta. Eventualmente, os generais que eram leais a ela, incluindo seu amante favorito, a abandonaram e com a derrota do exército realista na Batalha de Alcólia, em 28 de setembro, a causa de Isabel estava perdida. Aceitando isso, ela seguiu com sua família e comitiva pelos Pirineus até Biarritz, no sul da França, onde pretendia viver no exílio. Ela deixou a Espanha no dia 30 de setembro de 1868, data normalmente vista como o fim de seu reinado de 35 anos. Após sua deposição, Isabel e o restante da família real passaram a viver na França. Durante esse período, a ex-rainha residiu na Rue de Rivoli, em Paris. Enquanto isso, na Espanha, a revolução seguia, com a breve coroação de Amadeu como rei. Ele era um príncipe italiano da Casa de Saboia e o segundo filho de Vítor Emanuel II da Itália. Mas em meados dos anos 70 do século XIX, Isabel fez um acordo e renunciou formalmente ao trono. E seu filho e herdeiro, Afonso, foi reconhecido como rei da Espanha em dezembro de 1874. Ele voltou ao país e governou por mais 11 anos até sua morte precoce. Mas Isabel nunca mais voltaria à Espanha por muito tempo. Isabel viveu até o início do século XX, principalmente em Paris, durante a Belle Époque, embora tenha retornado para casa por um breve período após a ascensão de Afonso. Nessa ocasião, ela soube que estava proibida de entrar em Madrid, e por isso voltou a Paris. Lá, ela teve um longo relacionamento com o chefe da equipe, Ramiro de la Puente. Teve uma longa aposentadoria, tranquila e sem grandes acontecimentos, sendo lembrada como uma governante fraca da Espanha, alguém que não conseguiu responder de forma eficaz aos múltiplos apelos por reformas que surgiam nas décadas de 1850 e 1860. Isabel morreu em 9 de abril de 1904, aos 73 anos, provavelmente de gripe. Seu corpo foi levado de volta à Espanha para ser enterrado junto aos reis predecessores, no palácio de El Escorial. Seu funeral ocorreu no dia 16 de abril em São Francisco el Grande.
A Rainha Isabel II da Espanha ficou conhecida historicamente em seu país como La Reina Castiza e La de los Tristes Destinos, significando, respectivamente, a Rainha Tradicional e a Rainha do Triste Infortúnio em inglês. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre Isabel II da Espanha. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários. Vocês acham que ela foi uma boa governante ou apenas teve azar e foi manipulada por figuras poderosas do governo? Ou ela era realmente ruim no que fazia? Espero que estejam inscritos e com as notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. E se vocês tiverem alguma sugestão, não deixem de escrever aí embaixo nos comentários. E por hoje é só, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Life. Obrigado!